Abra a palavra de Deus no Salmo de número 115. Salmo 115. Vamos falar hoje sobre os perigos da idolatria deformadora. É um nome meio esquisito, mas você vai entender quando ler o Salmo e a gente for desenvolvendo a mensagem de hoje. Salmo 115. Vamos lê-lo responsivamente. Eu vou ler os versículos ímpares, vocês leem os pares, e juntos leremos o versículo 18 no final. Salmo de número 115. A porção da palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte, lembre-se de maneira responsiva. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam? Tem olhos e não veem? Tem ouvidos e não ouvem? Tem nariz e não cheiram? Suas mãos não apalpam? Seus pés não andam? Som nenhum lhe sai da garganta. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. Se nós terminar no Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra glória dos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Todos juntos. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai querido, Deus bondoso, Senhor da nossa vida, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus Santo que em Cristo Jesus lançou todas as nossas faltas e pecados, mas também nos salvou para que pudéssemos andar em novidade de vida. Ó Deus eterno, ouve a nossa oração e nosso clamor nessa noite, e em sua misericórdia, no poder do Espírito, fala ao nosso coração, conturbado, duvidoso, entristecido, abatido, muitas vezes rebelde, mas quebranta-o, para que no nosso coração a tua presença possa cada vez mais ser rica, poderosa, e os outros, ó Deus, e nós mesmos, possamos ver o teu poder em nós, transformando-nos e mostrando a pessoa de Cristo a um mundo distante do Senhor, para que todo joelho, por tua palavra, pelo nosso exemplo, possa um dia se dobrar na presença do Redentor Jesus Cristo. Oramos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. No que consiste a idolatria? Muitas pessoas, e nós criticamos com certeza, estranhamos até mesmo que muitos possam fazer assim. Recentemente, o mês de outubro passou há pouco tempo, né? Cerca nem de um mês ainda a data específica, quem andava na Presidente Dutra via aquelas pessoas se locomovendo para um santuário para agradecer ou pedir alguma coisa específica para um ídolo que é conhecido e tem um feriado no Brasil e que supostamente pode dar alguma coisa para elas. Mas quando chegam ali, se deparam com uma estátua feita por mão de homens, que tem essas descrições, ou a descrição contida justamente no Salmo 115. Você pode achar estranho,
pode achar esquisito, pode achar excêntrico, porque está aqui, ou talvez tenha crescido numa igreja evangélica, e acha estranho as pessoas terem uma atitude, um comportamento, uma ação, caminharem quilômetros, às vezes por dias, para chegarem no lugar diante daquilo que vemos claramente que não passa de um ídolo. Mas você sabia que eu e você podemos igualmente ser idólatras? Você sabia que a questão do ídolo diz muito mais respeito ao que há em nosso coração do que a uma distância que andamos ou alguma coisa que buscamos quando deveríamos buscar única e exclusivamente em Deus? A idolatria é a ação de transferir a glória e confiança a qualquer objeto, a qualquer sentimento, a qualquer desejo, a qualquer esperança, qualquer coisa que somente em Deus deveríamos e podemos encontrar. E ao agirmos assim, acabamos por nos deparar com uma deformidade dos nossos desejos, dos nossos sonhos, porque ao buscar coisas que só encontramos em Deus, em algo, em sentimento, em qualquer ídolo que podemos criar no nosso coração, nós estamos deformando aquilo para o que nós fomos criados. A Bíblia diz que eu e você, os seres humanos, foram criados à própria imagem de Deus, a imagem e semelhança do nosso Deus, o nosso Senhor, para ser como Ele é. Para ser, agora que conhecemos a Cristo, como Cristo Jesus é. Nós somos criados, acima de tudo, para dar glória a Deus. E termos a nossa identidade, ou seja, sabermos quem somos, ou pelo menos devemos ser, em Cristo Jesus. A nossa imagem só é completa quando ela está ligada a Cristo como Redentor, como Salvador, como Senhor da nossa vida. Eu sei que eu vou usar uma palavra difícil, mas vou explicar aqui. É uma questão de tipo e arquétipo, ou seja, é uma questão de imitação e modelo. O modelo é Jesus, arquétipo. Nós imitamos, somos o tipo de Jesus. A gente tem que olhar para Ele como Jesus é, como Jesus fez, como Jesus falou, como Jesus agiu, como Jesus se relacionava com as pessoas, como Jesus se relacionava e se relaciona com Deus. Esse é meu modelo. Está ali o modelo a ser seguido, imitado. É assim que eu tenho que ser. A idolatria, em sua essência, é a deformidade da imagem de Deus e, portanto, a deformidade da nossa imagem, que tem que ser a imagem de Deus. O Salmo 115, para a gente entender um pouco mais. Tem muita discussão dos estudiosos em relação ao seu contexto. Mas, de uma forma ou de outra, seja no primeiro templo, seja no segundo templo, ele é escrito quando o povo de Deus está indo para o primeiro ou o segundo, na construção ou na reconstrução para Jerusalém, para adorar ao Senhor. Se foi no primeiro templo, ele é escrito para mostrar para aquelas nações vizinhas que questionavam a fé de Israel: onde está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Nós temos deuses inúmeros, deuses que atendem os nossos caprichos, a nossa vontade, podemos manuseá-los, tocar neles, podemos vê-los, nós os fazemos, mas onde está o seu Deus? Talvez no retorno da Babilônia, do cativeiro, ao reconstruir o templo, eles fazem a mesma coisa. Deus pode ter pesado a mão sobre nós, nós fomos disciplinados, mas o nosso Deus continua a ser o mesmo Deus, ontem, hoje e para todo sempre. Os ímpios então perguntavam: onde está o seu Deus? Então o autor do Salmo 115 escreve uma grande, profunda, maravilhosa resposta àqueles que questionavam sobre o seu relacionamento com o Senhor e sobre a pessoa de Deus para com o seu povo. Talvez muitos perguntavam: se Deus realmente existisse, existe, o seu Deus existe, por que Ele permitiu tanto tempo de luta, anseio pelo qual vocês passaram? E a resposta para eles foi: o nosso Deus não é como o de vocês. O nosso Deus,
está no versículo 3, onde está a resposta: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Os seus deuses são manipuláveis, vocês manipulam e criam segundo a sua vontade. O nosso Deus não, Ele é rei, está no trono, está no céu muito acima de nós. Ele não precisa consultar ninguém para fazer o que Ele bem deseja. Os seus planos não podem jamais ser frustrados. Seus decretos estabelecidos sempre se concretizarão. Mas o Salmo 115 é uma lição para nós refletirmos sobre a idolatria. Nós podemos não criar uma imagem de cerâmica, de argila, de metal, de ouro, de prata. Podemos não criar uma imagem de madeira, mas podemos estar criando imagens ou ídolos em nosso coração. Calvino, nas suas obras institutas, diz que a especialidade do coração do homem é fabricar ídolos. Nós estamos o tempo todo criando ídolos e não queremos que ninguém toque neles e achamos que esses ídolos vão trazer tudo aquilo que só Deus pode trazer e realizar para nós. Eu queria que você caminhasse comigo com 3 perguntas, para refletirmos se temos combatido a idolatria do nosso coração e se estamos tomando devido cuidado para que a idolatria não nos torne semelhante aos ídolos que estamos adorando e dos quais não queremos nos desapegar de jeito nenhum. E a primeira pergunta é justamente essa: por que nós acabamos nos levando, ou somos levados à idolatria? Lembra que eu falei que o nome era esquisito, mas tem que ser esse. A idolatria, se você tiver uma sugestão depois da mensagem, fala para mim, tá bom? A idolatria deformadora. A idolatria que deforma a imagem que devemos ter de Cristo Jesus. E o salmista começa da melhor maneira para deixar isso claro. Veja o versículo 1. Ele começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. A grande questão depois da queda em nosso coração diz respeito à maior guerra que poderia existir. O maior lugar, o lugar principal onde ocorre a guerra, não é lá na Ucrânia ou na Rússia. Não é o que está ocorrendo em Israel, na faixa de Gaza, contra o Hezbollah. Não é em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento da história, é no nosso coração. É o grande campo de batalha de uma grande guerra que só vai acabar quando Jesus voltar. E a grande questão desde a queda, além do campo da guerra, é porque ela está sendo travada. A guerra em nosso coração que deforma a imagem, o plano de Deus para nós, diz respeito a uma busca de glória. Nós nos tornamos seres que são voltados para dentro de si mesmos e que querem buscar a sua glória, a sua fama, o seu sucesso, o seu conforto, o seu dinheiro, a sua paz, a sua felicidade, mas em termos egoístas. Nós queremos ser notados. Nós queremos ser aplaudidos, nós queremos que os outros vejam as nossas conquistas, nós queremos ser elogiados, nós queremos glória para nós, mas a Bíblia diz, e o Senhor mesmo diz: eu sou o Senhor e não divido a minha glória com ninguém. É por isso que o salmista começa dessa forma: não, Senhor, não a nós, Senhor, nós não temos glória nenhuma. Senhor, não há nada de glorioso em nós, homens pecadores que carecem de Ti. Senhor, o nosso nome não é nada sem o Senhor. Ao teu nome, que é o único glorioso, dá a glória devida, Senhor. A idolatria deforma, é deformadora justamente por causa desse primeiro aspecto, que é o mais importante. Nós temos que entender que há só um ser em todo o universo que é glorioso. Nós somos o pó, e ao pó voltaremos. Sem o Senhor Jesus Cristo, nós não somos nada, não faremos nada, não seremos absolutamente ninguém. Nós somos levados à idolatria deformadora, porque nós nos esquecemos da glória de Deus, mas nos esquecemos daquilo que foi dito para as próprias nações. As nações perguntam: onde está o seu Deus? Então o salmista responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nós nos esquecemos, irmãos, de quem reina.
de quem rege, de quem determina, de quem estabelece os limites de todas as coisas, de quem diz o que é certo ou errado, de quem diz o que é realmente necessário. Enfim, nós nos esquecemos que nós não somos reis. Eu já citei em outra mensagem aqui, uma das grandes questões que trazem problemas para nós, em nosso campo de trabalho, em nossos relacionamentos, na igreja, casamento, amizades, não importa onde seja, diz respeito ao fato de que nós queremos glória pessoal, queremos que os outros reconheçam essa glória, então nos assentamos, criamos o nosso próprio trono, estabelecemos as nossas próprias leis e exigimos, consciente ou inconscientemente, que os outros se submetam a ela e se curvem diante da nossa realeza, da nossa santa, perfeita vontade, quando ela não é. E o mundo está perguntando, queridos, onde está o Deus deles? Onde está o Senhor deles? E quando nós pudermos dizer, o nosso Deus é o Deus que controla a nossa vida. O meu Deus, em sua glória, diz o que eu devo ou não fazer, o que eu devo ou não decidir, quais os caminhos que eu devo ou não seguir. É Ele que estabelece o que vai ser paz e alegria para o meu casamento, para o meu relacionamento. É Ele que diz o que eu tenho que fazer para as pessoas que Ele confiou em minhas mãos. O mundo olhará para nós, o nosso testemunho, e dirá, agora sim, eu sei quem é e onde está o Deus deles, e eu quero que Ele seja agora também o meu Deus. Agora, olha o contraste. O que leva à idolatria é a ignorância dessa realidade. Os homens constroem ídolos a partir daquilo que vem, portanto, de algo que viram, aprenderam, algo que agora dominam. É o contraste que o salmista está querendo dizer aqui. O nosso Deus está nos céus, faz tudo como lhe agrada, Ele domina sobre todas as coisas. A idolatria é uma ação também de rebeldia do homem caído para dizer, eu faço o Deus da maneira que eu quero, eu estou no controle. Eu aprendi alguma coisa que é melhor do que Deus. O meu Deus, porque as pessoas normalmente rejeitam a Deus como Ele se revela na Bíblia diante do que Ele exige de nós? Porque esse Deus vai dizer o que eu e você temos que fazer. Mas quando eu crio o ídolo, a partir do momento eu digo, agora eu digo o que o ídolo vai fazer ou não. Você consegue compreender essa diferença? Outra coisa contrastante aqui, muito interessante, como o ídolo faz a pessoa ficar ignorante. O autor diz no versículo 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Não só hoje, mas naquela época principalmente, ouro e prata eram coisas o quê? Preciosas. Significa riqueza. Quem tem ouro e prata pode comprar muita coisa. Mas na cegueira e ignorância, o idólatra faz um ídolo de ouro, de prata, para depois se curvar diante do ídolo e pedir ouro e prata. Você consegue compreender o que a idolatria faz? Ela nos torna ignorantes, ela nos torna cegos, ela nos impede de ver aquilo que realmente nós mais precisamos. Passamos a não entender ou esquecemos que Deus fez o ouro, a prata, fez o carro, fez o dinheiro, fez coisas para nos sustentar e mostrar que é Ele que sustenta. Mas então a gente começa a adorar essas coisas e achar que elas em si mesmas é que estão trazendo aquilo que nós precisamos para nos suprir. O problema da idolatria, enfim, é que buscamos as bênçãos erradas, nos lugares errados, das formas erradas, quando já temos em Deus, em Cristo. E porque quando estamos nele, ninguém pode tirá-la, ninguém, nada, absolutamente nada, poderá nos tirar, nos arrebatar das suas mãos. Nós somos levados à idolatria deformadora porque queremos glória, porque queremos controle,
porque queremos ser reis, porque queremos estabelecer leis, porque quando alguém a desobedece, nós estabelecemos a nossa justiça própria, e então deformamos aquilo para o que, como cristãos, fomos criados, para sermos como o Senhor Jesus Cristo, servo sofredor, aquele que veio nos servir, aquele que veio servir ao Pai, aquele que não buscou sua própria glória, aquele que não buscou sua própria honra, mas a honra e a glória daquele que o enviou. Tem gente que acha que o problema da idolatria é fazer o ídolo. É também. Mas o grande problema da idolatria é que nós deformamos aquilo que Deus fez perfeitamente. E porque nos tornamos ignorantes, cegos. Mexe com o ídolo do idólatra. Mexe com o ídolo dele. Eu não estou falando só da cidade aqui do Vale do Paraíba, não, tá? Política, time de futebol, relacionamento que não está dando certo, namoro. Você namora com uma pessoa que não é crente. Quem você pensa que é para falar isso? Quando a pessoa perde paciência com o assunto que você está falando com ela, você vai, muito possivelmente, achar um ídolo que está ali, às vezes até escondido, mas que com o seu tom de voz, com o seu nervosismo, porque ela está perdendo o controle, ela está demonstrando aquilo que ela adora. Então, primeiramente, por que somos levados à idolatria deformadora? Nós somos seres que querem glória, querem reinar, querem lei e querem que os outros se submetam a ela. Então, perdemos a imagem de Cristo em nós. Ela é deformada. O objetivo de Deus não é que sejamos como os ídolos, sejamos como Cristo é. Segunda pergunta. Qual é o perigo da idolatria deformadora? O salmista diz qual é o perigo. Veja o versículo 8. Se alguém quiser ler bem alto aí para mim, pode ler, enquanto eu tomo água. Pode ler bem alto. Você percebeu qual é o perigo? Sutil e às vezes imperceptível. É que não tem jeito. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós fomos feitos para tomar uma imagem, para sermos construídos à imagem de Deus. A questão não é se nós vamos imitar ou não alguém, se vamos ou não ser transformados à semelhança daquilo que adoramos. Isso vai acontecer. A questão é a semelhança de quem você está se tornando, a semelhança de que ídolo ou de que divindade você está se tornando. É essa a resposta. Não é se você está sendo transformado ou não, você está sendo. Nós somos criados para ser como Cristo é, mas quando deixamos de lado, quando criamos e nos apegamos aos nossos ídolos, nós nos transformamos e nos tornamos semelhantes cada vez mais e mais a Ele. E nos afastamos cada vez mais do arquétipo, do modelo que é o Senhor Jesus. A ponto do salmista dizer, olha, esse ídolo tem boca. Foi o artífice que fez, mas ele não fala. Ele tem olhos, mas não vê nada. Tem ouvidos, não ouve nada. Tem nariz, não cheira nada. Ele tem mãos, mas as suas mãos não têm tato, não apalpam nada. Seus pés não levam para nenhum lugar. Não sai nenhum som da sua garganta. Mais um contraste o salmista quer apresentar. Enquanto Deus é o Senhor que faz tudo como lhe agrada, o que está? Deus está em ação. Ninguém pode segurar Deus. Ele vê tudo, Ele ouve tudo, as suas mãos estão agindo, os seus pés, se a gente pode dizer assim, não que Deus tenha pés, mas está dizendo, Ele está indo de um lugar para o outro, Ele sabe tudo, conhece tudo, Ele tem poder para agir o tempo todo, nós não precisamos nem pedir, Ele já sabe o que precisamos. O ídolo não, o ídolo está lá parado, estático, ele não tem poder para fazer, jamais terá poder para fazer o que Deus faz. E pior, enquanto Deus é o Senhor da ação, os ídolos são inertes porque se submetem às ações das mãos dos homens. E o texto diz, tornem-se semelhantes a Ele, ou a eles, os quantos neles confiam.
Presta atenção, caminha comigo um pouquinho mais. Ele começa lá dizendo no versículo 1 do Salmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas teu nome dá glória. Ele diz, olha lá as qualidades de Deus, por amor. Então, primeira coisa, Deus é amor. Da tua misericórdia, segunda coisa, Deus é misericordioso. Da tua fidelidade, Deus é fiel. E se continuarmos, vamos achar muitas outras coisas maravilhosas sobre o que Deus faz e sobre aquilo que Ele é. Ele é o amparo, Ele é o escudo. Ele fala mais uma vez isso aqui. Ele abençoa a casa de Israel, Ele abençoa a casa de Arão. O Senhor aumente as suas bênçãos. Então Ele descreve a maravilha do nosso Deus, como Ele é grandioso em seu favor para conosco. Quando nós seguimos a Deus, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Misericordiosos, bondosos, fiéis, amorosos, desejosos de abençoar os outros. Queremos ser amparo em nossa limitação, ainda que limitação, amparo e escudo daqueles que Deus coloca no nosso lugar. Mas quem adora ou procura o ídolo se torna o contrário. É isso que ele está dizendo aqui nas entrelinhas. Quando nós buscamos o ídolo frio, que não pode demonstrar nenhum dos seus atributos, nós vamos nos tornando sem amor, sem misericórdia, sem fidelidade, sem desejo de abençoar, sem desejo de amparar quem quer que seja, de ser o escudo da nossa família. Ou seja, nós nos tornamos frios como o ídolo é. Então, na vida prática, alguém está clamando por socorro para nós, a gente encolhe a mão para dizer, eu não posso te socorrer. A nossa família está clamando pelo nosso favor, está dizendo, eu sou um pai ausente, eu não vou fazer nada por vocês. Quando as palavras precisam ser palavras de bênção, eu uso palavras duras e amaldiçoo as pessoas. Sou um especialista em destruir relacionamento. Não movo meus pés para ir até onde realmente preciso ir, para auxiliar, para socorrer. Passo a tampar meus ouvidos para não ouvir a repreensão, a exortação necessária para a minha vida, ou ouvir as palavras de Deus que edificarão o meu ser. Meus olhos não terão a atenção correta para aquilo que realmente é relevante vindo de Deus para a minha vida. Não sou capaz de sentir o odor da ira de Deus que se arde esperando o seu julgamento. E nem sou capaz de sentir a oferta de aroma suave de Cristo na cruz que se entregou por mim de uma vez por todas. Mas há um outro problema com a idolatria. Os ídolos, se você já notou, principalmente nos dias de hoje, os ídolos são tudo um igualzinho ao outro, né? Você vai no lugar, vê um, é tudo igual, produzido em série. A idolatria, ela nos torna ignorantes porque também padroniza. Padroniza principalmente comportamento. Como assim, pastor? É simples de explicar. Vá para a própria Bíblia, você se lembra da história de Daniel e vai lembrar da história dos seus 3 amigos. Nabucodonosor manda fazer uma enorme, devia ser muito feia, ela era estreita, mas comprida, alta, um ídolo alto. Ele disse, olha, quando trocarem os determinados instrumentos, aí todo mundo se curve e adore essa estátua que eu mandei fazer. E no momento que aquilo acontece, está todo mundo curvado, adorando, mas os 3 amigos de Daniel estão lá de pé. E não se mexem. Firmes, estáticos, porque eles sabem quem Deus é. Mas todos os demais ao redor estão fazendo o quê? Tudo a mesma coisa. O rei falou, vamos abaixar aqui, né? Ele disse, tem uma estátua ali, vamos nos curvar. Isso acontece nos dias de hoje também, fora e dentro da igreja. Ah, pastor, é assim? É. E nós estamos trazendo e absorvendo essas coisas. Só vou dar exemplo, tá bom? Não estou fechando a questão, mas, por exemplo, olha, isso aí é discurso de ódio, discurso de ódio, discurso de ódio, discurso de ódio. Todo mundo se abaixa e se curva diante dessas coisas que estão acontecendo hoje.
Olha, isso aí é racismo estrutural, hein? Você é homem, branco, heterossexual, você é um estuprador em potencial. E todo mundo se abaixa e fala, repete essas coisas. Se tornando cegamente idólatras da cultura do século XXI e do pós-modernismo. Mas, pastor, isso é lá fora. A gente ouve também, a igreja ensina intolerância, a gente engole isso. Ou vamos deixar mais para o lado particular? Tá bom. Eu preciso de. Se eu não tiver isso, eu vou ser infeliz. Eu mereço. Eu fiz por merecer. Eu exijo respeito. Eu tenho de ser feliz, mas tem que ser como eu quero. Você já ouviu muita gente falando isso? Isso pode ter qualquer coisa, qualquer apoio. A maioria das pessoas podem falar isso, menos base bíblica. Às vezes na igreja também, a gente ouve uns chavões aí, né? Deus falou comigo, Ele determinou o quê? Não questione, hein? Olha, eu tenho uma palavra profética para você. A gente nem vai na Bíblia para ver se é. Ou, deixa eu usar essa aqui, calma, você pode usar. Eu estou falando do problema do sentimento de rebanho, tá? Que a idolatria faz. Já ouviu? Ô glória, a pessoa fala ô glória, nem sabe o que é. Porque todo mundo fala. E isso a gente pode aplicar em música, pode aplicar em oração, pode aplicar num monte de outras coisas. Vamos cantar essa música, por quê? Porque todo mundo está cantando. Porque eu acho legal. Os outros também acharam legal. Não, isso acaba se tornando reflexo da nossa idolatria. A gente pode cometer a louvolatria. Se não cantar essa música, se não tiver um louvor assim, se não tiver um louvor assim, assado, desse jeito. Não, Deus não precisa disso, é idolatria, querido. Enfim, a idolatria cria formas nas quais todos devem se encaixar. E se não se encaixarem, serão perseguidos, deixados de lado. A gente pode fazer isso até com doutrina. Como assim, pastor? Explica. Calma, deixa eu molhar o bico e até o fim. Tá bom? Se não achar que eu sou um herege. Eu amo a doutrina da minha igreja. Creio que ela é a mais bíblica. Creio que a doutrina reformada é a melhor que existe. Creio que o calvinismo é o melhor que existe. Mas a gente começa a julgar os outros pela nossa doutrina. E se ninguém se encaixar nela, não está salvo. Isso é idolatria. A idolatria traz sentimento de rebanho. Eu conheço um monte de calvinista que eu fico perguntando, essa pessoa se converteu mesmo? Não é possível. É grosseiro, é estúpido, é desonesto, fala mal de todo mundo, não ora, não lê a Bíblia, mas é calvinista. Mas pode acontecer do lado contrário, arminiano também do mesmo jeito. Só nós, arminianos, é que temos a doutrina correta. Não é assim. Apesar de amar a doutrina daquilo que foi estipulado como calvinismo, ou a doutrina reformada, de pregá-la, abraçá-la, ensiná-la, eu sei que a salvação só vem única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus como Salvador. Por que nos tornamos idólatras? Qual é o perigo da idolatria deformadora? Mas, finalmente, é o mais importante, como solucionar o problema da idolatria deformadora? O salmista vai ensinar isso para nós. Ele vai repetir isso várias vezes. No versículo 9 ele diz, Israel confia no Senhor. No 10, a casa de Arão confia no Senhor. 11, versículo 11, confiam no Senhor os que temem ao Senhor. E assim por diante. Nós precisamos solucionar o problema da idolatria deformadora nos aproximando com confiança do Senhor. Às vezes nós achamos que
para abandonar um pecado, basta abandoná-lo, fazer uma força, fazer uma campanha, um voto. Eu vou abandonar com a minha força, você não vai conseguir, esqueça. A idolatria do seu coração, o desejo corrompido do meio do seu coração, não vão ser mortificados se nós não tomarmos pé e decidirmos firmemente, estarmos ao lado, buscarmos o Senhor e confiarmos nele absolutamente. É quando confiamos em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, no seu favor imerecido, na sua graça que nos alcançou, nas suas bênçãos que se renovam a cada manhã, que andamos em fé e confiança única e exclusivamente nele. Porque é dele que vem as bênçãos que precisamos, não é do dinheiro, meu irmão. Não é da sua autoimagem. Não é do seu sucesso, da sua carreira, da sua universidade, a faculdade. Tem gente que está ficando... eu não consegui fazer faculdade, eu não sou ninguém. Você não é ninguém se você não tiver Jesus. Eu não consegui casar até hoje, eu não sou ninguém não. Sua imagem não é e não pode ser o seu casamento, é Jesus. Eu não consegui um emprego bom, de sucesso, uma boa colocação, então não sou ninguém não. Você é alguém se você está em Jesus. E aí você pode repetir o que está no versículo 18 final, por causa disso. Aleluia! Se a gente não buscar a Deus, confiando absolutamente nele, nós vamos buscar outra coisa em que confiar. E aí é difícil se desvencilhar disso. É profundamente difícil. Quando entendemos que Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada, amanhã seremos cada dia dizendo: Senhor, não importa as dificuldades que eu esteja enfrentando ou venha enfrentar, eu sei de uma coisa, Pai bendito, amoroso e bondoso, tudo está acontecendo como lhe agrada. Eu posso não entender agora, mas confio no Senhor. Confie no Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento. Ele a tua vida guiará. Assim lemos em Provérbios. Quando Deus deixa de ser esse referencial de confiança, lembre-se, eu e você temos um desejo de divindade e de sermos transformados à imagem dessa divindade. Deus nos criou para isso, não tem jeito. Você pode estribuchar, pode bater o pé, pode reclamar, pode fazer beicinho, pode fazer o que for. Deus nos fez dessa forma. Nós precisamos ser conformados à imagem de Deus ou de uma divindade. Mas a gente busca, às vezes, coisas que achamos que são divindades, mas não são. Quando nós abandonamos a Deus como referencial glorioso, aquele que está nos céus, aquele que faz tudo como lhe agrada, aquele como é a fonte de confiança, escudo, proteção, bênção, a gente vai buscar outra coisa. E a gente vai buscar, sabe aonde? Na criação. Aí eu pergunto, você é inteligente, há alguma coisa na criação que pode ser igual a Deus? Pastor, eu conheço uma cachoeira lá, aquela é forte, é poderosa, eu vou confiar nela, vai resolver meus problemas. Pastor, eu conheço um homem, olha que aquele político, olha, é só ele dar uma canetada, está tudo resolvido. Pastor, eu guardei um montante de dinheiro, a minha vida, todos os problemas estão resolvidos até eu morrer. Você confia nisso? Deixa eu dar um exemplo para você. Conta a história que depois do final da Segunda Grande Guerra, a Alemanha tentava se reconstruir depois de tudo que o nazismo e as batalhas fizeram com o seu país. E uma das primeiras coisas que as pessoas, cidadãos, resolveram fazer e entenderam que era importante era construir escola. Mas a Alemanha estava arrasada. Não tinha dinheiro praticamente. Então as pessoas começaram a se reunir, vender coisas, olhar o que tinha de dinheiro, vamos ver o que a gente pode fazer, a educação é importante. E um dia, uma mãe chega com uma sacola de dinheiro e entrega para o pastor de uma igreja que estava construindo uma escola para trazer não só as suas crianças, mas as crianças daquele vilarejo. Olha aqui, pastor, eu tenho cerca de 30 mil marcos. Eu trabalhei duro por isso. Dormi pouco,
costurei, fiz várias coisas. Esse dinheiro é todo para essa igreja, para a construção. Quando o pastor abriu a sacola, ele viu: esse dinheiro não vale mais nada. Ontem o governo estipulou, abaixou um decreto dizendo que esse dinheiro não vai mais circular. Acabou. E a coragem para ele falar para a mulher? Ele teve que sentar calmamente, com amor: minha irmã, eu amo você, mas lamento dizer, todo o trabalho que você fez conquistou esse dinheiro, infelizmente não vai servir para nada. Às vezes a gente é assim. Buscamos nas coisas criadas aquilo que só Deus pode dar para nós, e muitas vezes elas vão se esvair, como uma bolha de sabão que é colorida, voa ali no raio solar, acaba, vai embora. Isso não vai nos satisfazer da maneira correta. E é por isso que a gente está vendo o caos que o mundo está se transformando. Quando Deus é tirado do centro, quando a sua vontade é tirada como modelo, a gente começa a buscar nas coisas circunstanciais, buscar na criação alguma coisa para nos modelar. E a gente vê então hoje na academia, nas faculdades, estudantes protestando, não sabem nem pelo quê. Insatisfeitos sem saber também pelo quê, buscando satisfação em coisas que não trazem satisfação alguma, porque quando eles alcançam, percebem que o vazio continua, substituem por outra busca, e por outra busca, e por outra busca na criação, e tudo continua vazio, porque elas precisam de algo que só encontrarão no Senhor e na transcendência do Senhor Jesus Cristo. Quando conhecemos a Deus e confiamos nele, somos libertos da prisão da idolatria, dos falsos referenciais para a vida, da falsa identidade que nós mesmos estipulamos ou outros querem estipular para nós. Vencemos a ansiedade, a depressão, o medo. E aí, terminando. É por isso que ele fala, que está aqui no versículo 17, para nos chamar a urgência de fazer isso. 17 ele diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Pastor, mas isso aí não está errado? Porque o senhor mesmo já falou aqui, leu o texto bíblico que diz que quando a gente morrer, vai estar no céu glorificando ao Senhor. É por isso a importância de interpretar um texto no seu contexto. O que o salmista está querendo dizer aqui é muito simples. Humanamente falando, para o nosso físico, quando a gente morre, a gente não louva mais o Senhor, já vai descer a sepultura. Se você tiver num dia de velório, num sepultamento, começar a cantar um hino e o morto começar a cantar junto, está meio estranha a coisa. Alguma coisa de errado não está certa. É isso que está querendo dizer aqui, não tem como. O que ele está querendo dizer? Nas entrelinhas, e o que importa? Faça isso, busque a Deus como modelo, adore o Senhor com sua vida, com o seu ser, com tudo que você tem, dedique sua família ao Deus glorioso, transforme a sua imagem segundo a semelhança dele enquanto você está vivo. Não perca seu tempo, porque um dia você vai baixar a sepultura e você vai ver que perdeu todo o seu tempo, e que você poderia ter ganho esse tempo na presença do Senhor. E é por isso que ele termina. Sabendo tudo isso, o que ele tem que fazer? Os outros eu não sei, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Você tem algum ídolo no seu coração, na sua vida? Você tem buscado a sua própria glória, o seu próprio reinado, sua própria lei? Você tem se conformado ao ídolo que você tem criado em seu viver? Você entende que deve confiar no Senhor para que essa idolatria possa ser mortificada em sua vida a cada dia? Baixe sua cabeça. Oremos. Deus querido, Senhor onipotente, o único que é digno de ser louvado e adorado, confessamos a nossa idolatria nessa noite
E que talvez até mesmo sem notar, temos nos transformado à semelhança daquilo que temos adorado. Temos nos tornado frios, insensíveis, distantes, inertes. Não oramos, não buscamos socorrer os que precisam, não vemos e nos afastamos do mal, nos adaptamos àquilo que esse mundo estabelece como verdade. Nós precisamos de quebrantamento. Precisamos voltar os olhos para o nosso Redentor Jesus e clamar, esmurrando o nosso corpo dia após dia: preciso me tornar semelhante ao meu Redentor, pois para isso eu fui criado. Ajuda-me, ó Pai, para que isso possa acontecer. Ajuda-me a confiar firmemente no Senhor e andar segundo não a minha vontade, mas a Tua vontade. Livra-nos, ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém.